Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Micael e veremos nessa aula o estudo sobre soluções. Antes de adentrarmos nesse tópico, temos que entender que a matéria pode ser dividida em substância pura ou mistura, de forma que a substância pura é formada por apenas uma única molécula. E se essa substância for do tipo simples, ela terá uma única molécula formada por apenas átomos do mesmo elemento, como é o caso aqui da molécula de gás hidrogênio, que tem apenas átomos do elemento hidrogênio. Temos também a molécula de gás oxigênio, de gás ozônio, gás nitrogênio, em que todos eles apresentam uma única molécula e por isso é substância pura. E nessa única molécula temos apenas átomos de um mesmo elemento, por isso do tipo simples. Se a substância pura for do tipo composta, apresentará uma única molécula, mas com átomos de elementos diferentes, como é o caso da água, da molécula de glicose, molécula de ácido sulfúrico e assim por diante. Vejam que é pura por ter uma única molécula, mas composta porque tem átomos de elementos diferentes, como no caso da água, em que eu tenho átomos do elemento hidrogênio e do elemento oxigênio. No caso da mistura, teremos duas ou mais substâncias puras, de forma que ela será heterogênea quando apresentar duas ou mais fases visíveis e homogênea quando apresentar apenas uma única fase visível. Um exemplo de mistura heterogênea que podemos citar é o granito. Essa estrutura aqui ela é formada por mica, feldspato e quartzo, nas quais, quando conjuntas em uma mistura, formam essa estrutura sólida heterogênea. Além disso, a gente tem como mistura heterogênea o caso da mistura de água e óleo, que por terem polaridades diferentes, elas não se adentram uma à outra. No caso da mistura homogênea, terá apenas uma fase visível e a gente tem como exemplo a água e o sal. Aqui eu tenho a água e o sal de cozinha, que é o NaCl, que quando conjuntos formam uma estrutura na qual você vê uma coisa só. É uma estrutura que é homogênea. Vale destacar aqui que para efeitos de vestibular, existem duas misturas heterogêneas que visualmente parecem homogêneas, que é o caso do sangue e do leite. Então, lembre bem que o sangue e o leite, embora pareçam homogêneos, são heterogêneos, por terem estruturas ali que se diferenciam bastante, mas que não aparentam a olho nu. Voltando para o tópico de soluções, vale destacar que solução é uma mistura homogênea. Então, toda mistura homogênea vai ser uma solução que possui nela presente soluto e solvente. Soluto será a parte envolvida e solvente vai ser aquilo que vai envolver o soluto. No caso aqui da mistura de água e sal, o solvente é a água, também conhecido como solvente universal, e o soluto vai ser o próprio sal, que é o NaCl. Bom, pessoal, entendido agora o conceito de soluções, temos que o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver em um determinado solvente a uma determinada temperatura. Então, tendo aqui como exemplo que o coeficiente de solubilidade do NaCl é de 36 gramas por 100 gramas de água a 20 graus, vamos entender que para cada um desses becquerels eu tenho 100 ml de água, que é o equivalente a 100 gramas, pois a densidade da água é de 1 grama por ml. Nesse primeiro caso, eu tenho 100 ml de água e foi adicionado 30 gramas de NaCl. Veja que esses 30 gramas de NaCl está abaixo do coeficiente de solubilidade, de tal forma que eu vou ter uma solução insaturada. Isso porque ela tem quantidade menor de soluto do que a solução pode suportar naquela temperatura. No caso aqui da segunda solução, em que eu tenho 36 gramas de NaCl a 100 ml de água,
eu vou ter uma solução saturada. Nesse caso, ela está exatamente no máximo de soluto que o solvente pode suportar. Veja que quando chega nesses 36 gramas de água, qualquer quantidade a mais de soluto vai ultrapassar o coeficiente de solubilidade. Vai ultrapassar o máximo que aquela solução consegue saturar. E aí vai ser o caso da terceira solução, em que eu tenho 37,2 gramas de NaCl. Ela será uma solução saturada, porque terá os 36 gramas de NaCl necessários para deixar a solução saturada. Mas além de ser saturada, ela vai ser saturada com corpo de fundo. Afinal de contas, esses gramas a mais que foram adicionados formarão um corpo de fundo aqui no recipiente. Nesse caso, temos 1,2 gramas de corpo de fundo, que é a quantidade a mais que aquela solução não pôde saturar. Continuando aqui, pessoal, temos uma tabela de valores de coeficiente de solubilidade do sal para diferentes valores de temperatura. De maneira geral, o coeficiente de solubilidade vai ser aumentado conforme aumenta-se a temperatura ou a pressão, efeito esse que é inverso para os gases. Então vamos pegar o seguinte exemplo. Eu vou colocar aqui a temperatura de 30 graus e uma solução saturada que tem exatamente a quantidade suficiente para saturar, que é os 36,3 gramas de NaCl em 100 gramas de água. A partir dessa solução, vamos fazer um resfriamento lento até os 10 graus. Com esse resfriamento, o que acontece é que a solução aos 10 graus vai ter outro coeficiente. O coeficiente de solubilidade aqui é de 35,8, o que teoricamente faria essa solução saturar com o corpo de fundo. Porém, todavia, como fizermos um resfriamento lento, com calma, deixando a substância ou a solução o mais estável possível, o que se forma é uma solução super saturada. Essa solução super saturada, ela é instável, de tal forma que ela aparenta ser uma solução saturada, mas que na verdade possui mais soluto do que o seu coeficiente poderia suportar. Ela é tão instável, galera, que qualquer perturbação aqui na amostra faria com que ela voltasse a formar uma solução saturada com corpo de fundo. E aí ela saturaria com excesso de acordo com seu coeficiente. Então, como seu coeficiente de solubilidade é de 35,8 gramas por 100 ml de água, ela saturaria com excedente dos 36,3, que nesse caso formaria 0,5 gramas em excedente, que formaria o corpo de fundo. Bom, pessoal, falando agora dos gráficos de solubilidade, temos que eles serão de solubilidade em gramas por 100 gramas de água para diferentes valores de temperatura. E os valores que perpassam essa linha do gráfico são os valores para uma solução saturada. Então, se tomarmos como base essa temperatura X aqui, teremos uma solução saturada, os valores com quantidade de gramas por 100 gramas de água que coincidirem com esse valor. Então, aqui teremos uma solução saturada. Para qualquer quantidade de gramas por 100 gramas de água que for abaixo dessa linha, teremos uma solução insaturada, e para qualquer valor acima, teremos uma solução saturada com corpo de fundo. Então aqui temos uma espécie de gráfico que apresenta os diferentes valores de solubilidade para várias substâncias. Vamos destacar aqui, por exemplo, o sulfato de sério 3. Veja que o gráfico dele, diferente dos demais, é um gráfico decrescente.
Toda vez que você ver ou se deparar com um gráfico de solubilidade que decresce conforme aumenta uma temperatura, a gente vai chamar essa solubilidade ou essa dissolução de dissolução exotérmica, enquanto os outros que aumentam a sua solubilidade conforme o aumento de temperatura terão uma dissolução endotérmica. Bom, por hoje é só. E na próxima aula veremos os conceitos relacionados à densidade, concentração comum, título em massa, dentre outros aspectos quantitativos das soluções.